Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu não vou falar do livrinho secreto dos anciãos, não. Hoje eu vou falar sobre um outro livrinho que não é secreto. Na verdade é uma coleção de livrinhos. É o Estudo Perspicaz das Escrituras. Esse é uma coleção que é uma enciclopédia, entre aspas, que a organização Torre de Vigia criou para tentar explicar vários termos da Bíblia. Olha, eu pessoalmente acho, vamos elogiar, eu pessoalmente acho que essa é uma das melhores obras que eles já publicaram, certo? Porque ela não entra em ramo doutrinal, né? Não entra muito em ramo doutrinal. Então, eles não conseguem estragar tanto ela, certo? Mas por que eu quero utilizar esta publicação aqui, essa coleção Estudo Perspicaz das Escrituras? Para mostrar para vocês este tema que está aqui, o modelo bíblico para julgamentos no Antigo Testamento. Não é verdade que sempre a organização, quando quer apoiar alguma doutrina sua, eles sempre recorrem a alguma coisa no Velho Testamento. Olha, lá no passado os israelitas faziam assim, faziam desse jeito, daquele jeito. Então nós temos que fazer da mesma forma, não é? Mas assim, o corpo governante das Testemunhas de Jeová inventou aquele negócio de comissões judicativas, não inventou? Você pega lá três anciãos, pega o acusado, coloca dentro de uma sala fechada e o julgamento rola ali dentro. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Como é que você tem certeza de que os anciãos foram justos no julgamento deles? Como você tem certeza? Quem que estava olhando? Eles não permitem aparelho de gravação, não permitem nada. É secreto, dizem que é confidencial. É confidencial, né? Será que é confidencial para que as pessoas não percebam que eles estão sendo injustos? Muito bem. Então nós vamos agora ver o que a própria organização Torre de Vigia escreveu e que ela própria não segue, certo? Como eram os julgamentos no Antigo Testamento. Só que agora é o seguinte, vou mostrar para vocês como que não é fácil encontrar isso lá não, viu? Eles escreveram, mas eles escreveram bem escondidinho para você não encontrar, certo? E para você não ficar pensando, mas, puxa, no Antigo Testamento se fazia assim, por que hoje a gente faz diferente? Se tudo lá era modelo para nós, né? Vamos lá então, em que subtópico desses 3 volumes a gente encontra isso? Vamos ver. Exatamente neste tópico aqui, ó. Porta, portão. Está lá na página 675, certo? Porta, portão. Ué, o que tem isso a ver com julgamento? Vamos ver lá, vamos ler o que está escrito aqui. E assim, esse texto que está escrito aqui é muito bom, viu? Esse texto que eles escreveram é muito bom. Pena que eles não sigam o texto que eles próprios escreveram. Mas vamos lá então. A função da porta e portão. Os portões de uma cidade podiam referir-se à própria cidade, visto que grande parte dos procedimentos oficiais ocorriam nos portões e as transações eram registradas ali. Os portões eram centros de assembleias públicas e da vida pública. Era isso, nas cidades antigas, os portões da cidade, que é por onde se entrava na cidade, eram locais agitados. Era ali que era o entra e sai das pessoas, e todas as coisas importantes da cidade eram feitas ali. Tudo que era importante era feito ali. Por que ali? Porque tinha muita gente, muitas testemunhas vendo. Vamos ver agora, dar continuidade aqui, que é bem interessante esse tema. Vamos lá, neste parágrafo aqui, ó. Nos portões das cidades, vejam, nos portões da cidade, os anciãos da cidade realizavam julgamentos.
os julgamentos no passado eram realizados aonde? Vamos lá, opção A, numa sala fechada, secreta? Opção B, nos portões das cidades, com todo mundo olhando? Eu acho que é a opção B, né? Certo? E nós vamos ler esses textos que estão ali. Tá? Nós vamos continuar lendo esse parágrafo que é bem interessante. Vamos lá. Até mesmo reis ocasionalmente concediam audiências ou realizavam julgamentos ali. Quer dizer, até mesmo os reis, quando realizavam julgamentos, eram feitos nos portões das cidades. Ou seja, alguma coisa secreta. Isso lembra a você uma salinha fechadinha, com os acusadores e a vítima, sem mais ninguém vendo? Isso lembra isso a você? É? Vamos continuar lendo aqui. Visto que os juízes que julgavam, os homens de destaque das cidades, os mercadores, os homens de negócios e um bom número de outras pessoas geralmente se achavam no portão, os profetas não raro se dirigiam a este local para fazer proclamações. Tinha pouca gente nos portões, né? Tinha quase ninguém. Era secreto os portões? Não. É ali que estava a vida da cidade. Mercadores, os juízes estavam lá, certo? Homens de destaque, tudo mais. Era lá nos portões. E os profetas, então? O profeta ele vai fazer uma proclamação, ele ia aonde? Vocês acham que ele ia de casa em casa? Não, ele ia lá no portão. É lá que estava todo mundo, certo? E fazia a proclamação ali, tá bom? Então vamos continuar. As mensagens que transmitissem ali se espalhariam muito mais rapidamente. Também se faziam ali outros importantes pronunciamentos e proclamações oficiais. Muito bem. Então, os portões das cidades antigas era onde era realizado tudo que era importante. Se existisse um julgamento a ser feito, os juízes, os anciãos da cidade, certo? Eles fariam os julgamentos aonde? Numa salinha fechada? Tipo o Sinédrio lá que julgou Jesus? Não. Então vocês começam a perceber por que o Sinédrio que julgou Jesus estava errado? Perceberam? Aquilo foi muito suspeito, aquilo. Pegar lá os acusadores, Jesus Cristo dentro de uma sala fechada, o povo lá fora, ninguém escutando nada, vendo nada do que estava acontecendo dentro da sala. Ou seja, julgaram ao seu bel prazer do jeito que quiseram, com testemunhas falsas, etc. Certo? Quando, na realidade, a lei era fazer desse jeito aqui. Se eles fossem julgar Jesus mesmo, segundo a lei que eles diziam que eles obedeciam, ele tinha que ser julgado no portão da cidade, com o povo todo vendo. Aí o povo ia perceber que aquele julgamento deles foi estranho, certo? Muito bom. Vamos ler agora alguns textos que estão citados ali para a gente poder entender bem como que isso funcionava, tá? Então, tá ali, Deuteronômio capítulo 16, está citado lá ali, né? Aqui atrás, né? Ele está citado lá em cima, tá? Então, vamos ler esse texto aqui que diz aqui, ó. Deuteronômio 16, versículos 18, 19 e 20, que diz assim: você deve designar juízes, é o que foi dito a Moisés. Você deve designar juízes e oficiais para cada tribo em todas as cidades que Jeová, seu Deus, lhe dá. E eles devem julgar o povo com julgamento justo. Julgamento justo. Como é que você teria certeza que o julgamento seria justo? Será que se ele fosse feito numa salinha fechada, com ninguém vendo, será que ele seria justo? Por isso que o julgamento era feito aonde? No portão da cidade, que é onde estava todo mundo. Se alguém visse um juiz, ele fazendo um julgamento injusto, parcial, etc., isso já ficaria conhecido amplamente naquela comunidade. Era a reputação do juiz que estava em jogo também, certo? Então, por isso, ele tinha que ser justo. E para ser justo, tinha que ser na frente de todo mundo. Perfeito? Vamos continuar. O 19. Você não deve perverter a justiça, nem mostrar parcialidade, nem aceitar suborno, pois
pois o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. A justiça, sim, a justiça é o que você deve buscar, para que continue vivo e tome posse da terra que Jeová, seu Deus, lhe dá. Perfeito? Então, para que o julgamento fosse justo, tinha que ser feito onde? Em um lugar público, à vista das pessoas. Perfeito? Tudo além disso iria ser injusto. Certo? Vamos lá, tem mais textos que foram citados ali, né? Eu até coloquei lá em cima, ó, nos portões da cidade, os anciãos da cidade realizam julgamentos. Copiei a frase e coloquei lá em cima, né? Olha lá a frase lá em cima, ó. Nos portões da cidade, os anciãos da cidade realizam julgamentos. Para ficar bem fixo na sua mente. Onde tinham que ser realizados os julgamentos? Vamos lá. Numa salinha fechada, os acusadores e acusados, sem ninguém ver, ou nos portões da cidade, aos olhos de todos. Segunda opção. Vamos lá, Deuteronômio 21, 18, que se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, eles devem tentar corrigi-lo, mas se ele se recusa a ouvi-los. E aí o 19, seu pai e sua mãe devem pegá-lo e levá-lo para fora aos anciãos, numa salinha fechada. Não é isso que está escrito lá não, peraí. Não é isso que está escrito lá não, peraí. Devem levar para fora os anciãos no portão da cidade. No portão da cidade. Não é numa salinha fechada, é no portão da cidade. Olha, devia ter um monte de gente lá olhando, né? Aí o 20 fala assim: e dizer aos anciãos da cidade, este nosso filho é obstinado e rebelde, ele se recusa a nos obedecer, é glutão, beberrão, e etc. O texto continua. Ou seja, a acusação foi feita em público e julgada em público. Não teve nada de negocinho de assuntos confidenciais, como nós já vimos lá no livrinho, né? Os caras, eles têm um medo danado de que qualquer coisa confidencial, com muitas aspas no confidencial, certo? Caia no conhecimento das pessoas. A forma como eles fizeram o julgamento é confidencial, né? Os anciãos das testemunhas de Jeová hoje são assim, né? Olha o modelo lá bíblico. O modelo bíblico é esse. A acusação é feita em público e o julgamento é feito em público. Nada escondidinho, tá? Vamos lá, continua. Deuteronômio 22. Quando tinha lá uma questão lá de casamento, né? Aí o 15 disse, então o pai e a mãe da moça devem apresentar a evidência da virgindade da moça aos anciãos em uma salinha fechada na sala B do Salão do Reino. É isso que está escrito ali? Não. Os anciãos estavam onde? No portão da cidade. Ou seja, a acusação era pública e o julgamento era público. Aonde? Aqui em cima, nos portões da cidade. Tem mais, a Bíblia é repleta de exemplos quanto a isso. Tá vendo? Não tem um texto bíblico só que fala disso não, tem um monte, certo? Vamos lá então, olha lá. Deuteronômio 25, continuando. Nos portões da cidade os anciãos devem realizar julgamentos. Vejam lá Deuteronômio 25. Se o homem não quiser se casar com a viúva do seu irmão, então a viúva deve ir aos anciãos numa salinha fechada na sala B do Salão do Reino. É isso que está escrito ali? Não. Deve ir até os anciãos no portão da cidade e dizer: o irmão de meu marido se negou a preservar o nome do seu irmão Israel. Não quis realizar comigo o casamento de cunhado. Quem que ouviu essa acusação? Foi só os anciãos que ouviram essa acusação? Não, foi a comunidade inteira. Ali era onde a vida acontecia. Todo mundo ouviu isso, certo? Então ficou público o problema. Vamos lá, o pecado ficou público. Perfeito? Muito bem. E os anciãos vão julgar publicamente. Tá bom? Vamos lá, tem mais uma embaixo aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 8. Assim o rei foi e se sentou no portão da cidade.
E todo o povo foi informado: o rei está sentado no portão. Então todo o povo compareceu perante o rei. O rei não foi lá tomar uma fresca, né? Certo? Não foi tomar um arzinho lá. Ele foi lá para julgar, certo? Para as audiências de julgamento. O rei fazia isso também, certo? Então, aonde que ele fazia? No portão da cidade. Era numa salinha secreta, com 3 anciãos e um acusado, e ninguém fica sabendo o que foi discutido ali, e ninguém fica sabendo que critérios eles usaram para desassociar alguém. Foi assim? Era assim? Não, não era assim. Muito bem. Tem mais um caso famoso. Lembra do caso de Ruth? Que também era um caso parecido com esse aqui de Deuteronômio 25, casamento de cunhado, certo? Então vamos lá. Olha que interessante aqui, ó. O caso que aconteceu em Ruth capítulo 4, que diz ali o seguinte, ó. Boaz subiu até o portão da cidade e se sentou ali. Quando o resgatador que Boaz havia mencionado ia passando, Boaz disse: Fulano, venha e sente-se aqui. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 anciãos da cidade. Ufa, não foi só 3, não, foi 10. E disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Quer dizer, o portão já era um lugar movimentado, certo? Boaz tinha que resolver aquela questão de casamento de cunhado, para que ele pudesse se casar com Ruth. Existia uma pessoa na frente, certo? E ele tinha que se certificar de que aquela pessoa não iria reivindicar. Conforme a lei antiga era assim. Como que ele resolveu o assunto? Foi numa salinha fechada? Chamou lá os anciãos numa salinha fechada e resolveu? Não. Portão da cidade. Ele se sentou, portão da cidade, cheio de gente. A pessoa foi lá, chamou 10 anciãos. Quer dizer, além dos 10 anciãos, como testemunhas do caso, certo? Tinha lá a população inteira da cidade que estava passando por ali, certo? Muito bem. Então, nós vimos aqui alguns textos, tá? Tem muito mais, senão esse vídeo iria ficar muito longo. Mas vocês perceberam qual é o modelo bíblico para julgamentos no Antigo Testamento? Era uma salinha secreta com 3 anciãos lá dentro e o acusado. É isso? Por que será que as testemunhas de Jeová, o seu corpo governante, definiu que seja feito dessa forma? Salinha fechada, só os acusadores, ninguém pode gravar nada, ninguém pode ficar lá como observador, ninguém pode ir como observador. Por que será, né? Será que o julgamento dos anciãos é justo? Eu estou mostrando para vocês neste canal aquele livrinho secreto dos anciãos lá, né? Aquele que contém aquele monte de regras farisaicas. Imagine só se esses julgamentos de comissão judicativa eles fossem feitos em público. Por exemplo, vai ter uma comissão judicativa, ele anunciasse na tribuna: vamos fazer uma comissão judicativa agora na quarta-feira à noite às 19 horas. Aí vai lá a congregação, vai 50 pessoas lá para observar. Só observar, sem interferir em nada, só observar. Aí senta lá no palco os 3 anciãos, o acusado, e começa a comissão. Como vocês acham que seriam essas comissões? Se realmente fosse um arranjo do cristianismo, porque aqui nós estamos vendo uma lei do antigo Israel. Mas isso não é uma lei para os cristãos, para o cristianismo. Então, se fosse um arranjo para o cristianismo, seria desse jeito, certo? Todo mundo ia lá e assistir os anciãos julgando a pessoa. Todo mundo ia saber as evidências, todo mundo ia saber se a pessoa está arrependida ou não, ia saber e tudo mais. E se o julgamento dos caras lá foi justo ou não, certo? Por que eles não fazem assim? Por que será? Será que os julgamentos que os anciãos das testemunhas de Jeová fazem são justos de fato? Será? Muito bem. Com base no que eles próprios escreveram, que o corpo governante das testemunhas de Jeová escreveu, tire suas próprias conclusões. Bem, agradeço a você por ter assistido a esse canal.